Você já pensou em receber uma correspondência de alguém que já faleceu revelando um mistério guardado durante anos? Clarissa jamais imaginou que a última mensagem de Fernando a conduziria até uma entrada oculta no solo avermelhado da Serra do Espinhaço. Quando conseguiu finalmente abri-la, desabou em prantos. Porém, não era pela razão que você está pensando. Esta é uma narrativa verídica de afeto, dedicação e resiliência que vai emocionar você do começo ao fim. Antes de prosseguirmos, se você aprecia narrativas tocantes que demonstram a capacidade do ser humano frente às dificuldades, clique no like agora e assine o canal para não perder nenhuma narrativa motivadora como esta. E me diga aqui nos comentários de qual município você está acompanhando este vídeo. Adoro descobrir de onde vocês são. Agora prepare-se para conhecer Clarissa, uma mulher de 34 anos que depois de perder seu companheiro em um acidente trágico se encontrou solitária com 5 crianças pequenas e sem direção para seguir adiante. O que ela desconhecia é que Fernando havia deixado muito mais do que recordações. Ele havia edificado um amanhã para ela e os pequenos, bloco por bloco, em sigilo, durante 8 longos anos. Vamos juntos desvendar o que estava escondido naquela residência subterrânea e como Clarissa encontrou coragem para reconstruir quando tudo parecia perdido. Clarissa despertou com um choro intenso do bebê de 8 meses em seus braços e o som dos outros 4 pequenos discutindo na área da cozinha. A residência alugada em Mucugê, Bahia, estava um verdadeiro caos. Eram 6 da manhã de uma segunda-feira quente de março e ela mal havia repousado 3 horas. Fazia 3 meses que Fernando, seu companheiro, havia falecido em um acidente na rodovia enquanto trabalhava como motorista de caminhão. 3 meses que pareciam 3 anos. Ela se levantou do leito com dificuldade, sentindo o peso do esgotamento nos ossos. O bebê Gabriel chorava faminto. Na área da cozinha, Ana, de 12 anos, tentava separar os irmãos menores, Daniel de 9, Mateus de 6 e Laura de 3, que disputavam a última embalagem de cereal. Clarissa suspirou profundamente, segurando as lágrimas que ameaçavam cair mais uma vez. O dinheiro do seguro de vida de Fernando estava se esgotando. Ela havia quitado o aluguel, as contas de energia e água, adquirido mantimentos e medicamentos. Restavam apenas R$ 2.000 na conta bancária e o próximo aluguel venceria em 30 dias. Clarissa não tinha emprego estável. Antes de Fernando partir, ela cuidava dos pequenos em tempo integral, enquanto ele trabalhava nas rodovias. Agora estava solitária, sem qualificação profissional e com 5 bocas para alimentar. Naquela tarde, depois de acalmar os pequenos e colocar Gabriel para descansar, Clarissa ouviu a campainha soar. Era o Dr. Henrique, o advogado que havia cuidado do inventário de Fernando. Ele trazia uma caixa de madeira selada com o nome dela gravado na tampa. Clarissa, seu companheiro deixou isso comigo com instruções específicas. Só poderia entregar 3 meses após o falecimento dele, explicou o advogado, entregando a caixa com cuidado. Clarissa pegou a caixa com as mãos trêmulas. Era pesada e exalava cheiro de madeira envelhecida. Depois que o Dr. Henrique saiu, ela se sentou à mesa da área de refeições e abriu o selo. Dentro havia uma correspondência dobrada, um mapa desenhado à mão em papel amarelado e uma chave oxidada presa a um cordão de couro. Com o coração palpitando, Clarissa desdobrou a correspondência. A letra era de Fernando, aquela caligrafia firme e inclinada que ela conhecia tão bem. Suas mãos tremeram ao começar a ler. Clarissa, meu amor, se você está lendo isto, é porque não consegui te contar pessoalmente. Me perdoe por ter guardado o segredo, mas era para proteger nossa família. Durante 8 anos, cada viagem que fiz, cada hora adicional, cada fim de semana distante de vocês, não foi só pelo dinheiro do mês. Eu estava edificando o nosso amanhã. Nas coordenadas do mapa há uma propriedade de 5 hectares que adquiri aos poucos e dentro dela construí algo que ninguém imagina existir. Siga o mapa, use a chave e quando entrar, lembre-se, cada bloco foi colocado pensando em você e nos pequenos. Não desista antes de abrir a entrada. Eternamente seu, Fernando. Clarissa leu a correspondência 3 vezes, sem conseguir acreditar. Fernando havia adquirido uma propriedade, edificado algo. Como ele conseguiu fazer isto sem que ela soubesse? Ela abriu o mapa e viu as coordenadas marcadas a lápis, apontando para uma região isolada a 40 quilômetros de Mucugê na direção da Serra do Espinhaço. Naquela noite, Clarissa mal conseguiu repousar. Sua mente fervilhava com perguntas. O que Fernando havia edificado? Por que manteve segredo? Seria uma residência, um galpão? E se fosse apenas um terreno vazio? E se tudo aquilo fosse um equívoco, uma ilusão? Na manhã seguinte, Clarissa tomou uma decisão. Ela ligou para a irmã Paula e pediu emprestado o automóvel.
Não contou o motivo, apenas disse que precisava resolver algo importante. Paula, preocupada, insistiu para saber o que estava acontecendo, mas Clarissa foi firme. Precisava fazer aquilo sozinha com os pequenos. Às 8 da manhã de uma quarta-feira ensolarada, Clarissa colocou os 5 pequenos no automóvel. Ana segurava Gabriel no colo no banco traseiro, enquanto Daniel, Mateus e Laura se apertavam ao lado. A viagem seria longa e difícil, mas Clarissa sentia que precisava descobrir o que Fernando havia deixado para eles. A estrada asfaltada logo deu lugar a uma estrada de solo vermelho e esburacada. O automóvel chacoalhava violentamente a cada buraco e os pequenos começaram a reclamar. Mãe, onde a gente está indo? Perguntou Daniel, segurando a porta para não bater a cabeça no teto. Vamos visitar um lugar que seu pai deixou para nós, respondeu Clarissa, tentando manter a voz firme. Mas por que ele nunca levou a gente lá? Insistiu Ana, balançando Gabriel no colo para acalmá-lo. Clarissa não tinha resposta. Ela mesma não entendia por que Fernando havia guardado aquele mistério por tanto tempo. Talvez ele quisesse surpreendê-la. Talvez estivesse aguardando o momento certo, ou talvez tivesse receio de que ela não aprovasse o que ele estava fazendo. Depois de quase 2 horas de estrada, o celular de Clarissa perdeu o sinal. Eles estavam completamente isolados, cercados por vegetação densa e morros avermelhados. O mapa indicava que faltavam apenas 3 quilômetros, mas a estrada estava cada vez pior. Em determinado momento, o automóvel quase atolou em um trecho lamacento e Clarissa teve que acelerar com força para passar. Finalmente, as coordenadas do GPS coincidiram com as do mapa. Clarissa parou o automóvel e olhou ao redor. Não havia nada, apenas vegetação fechada, solo vermelho e algumas árvores esparsas. Nenhuma construção visível, nenhuma placa, nada. Mãe, cadê a residência? Perguntou Mateus, descendo do automóvel e olhando ao redor com curiosidade. Clarissa sentiu o desânimo apertar seu peito. Será que havia se enganado? Será que as coordenadas estavam erradas? Ela pegou o mapa novamente e conferiu. Estava no lugar certo, mas não havia nada ali. Ela quase voltou para o automóvel, pronta para desistir, quando Laura gritou: Mãe, tem uma coisa estranha aqui no chão. Clarissa correu até onde a pequena estava. Laura apontava para o chão, onde a vegetação parecia diferente, mais baixa, mais organizada, como se alguém tivesse cortado recentemente. Clarissa se ajoelhou e começou a afastar as folhas e galhos secos com as mãos. E então seu coração disparou. Escondida sob a vegetação, camuflada com solo e musgo, havia uma entrada de metal horizontal como entrada de porão. Tinha um cadeado grande e oxidado no centro. Crianças, venham aqui, chamou Clarissa com a voz trêmula. Todos se aproximaram curiosos e assustados. Clarissa tirou a chave do bolso e tentou encaixá-la no cadeado. A ferrugem resistia e a chave travou na primeira tentativa. Ela forçou, girou, sentiu o metal render e então finalmente ouviu o clique. O cadeado se abriu. Clarissa puxou a entrada de metal com toda a força que tinha. Era pesada e as dobradiças gemeram ao se moverem pela primeira vez em meses. Quando a entrada se abriu completamente, revelou uma escada de concreto descendo para a escuridão. Mãe, o que é isto? Sussurrou Ana, segurando Gabriel com mais força. Clarissa não respondeu. Ela acendeu a lanterna do celular e começou a descer os degraus lentamente, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Os pequenos a seguiram em silêncio, grudados uns nos outros. A escada tinha cerca de 15 degraus e terminava em um corredor estreito. Clarissa iluminou as paredes e viu que eram de concreto bem acabado, pintadas de branco. Havia lâmpadas LED no teto apagadas. Ela caminhou pelo corredor até encontrar um interruptor na parede. Hesitou por um segundo e então o acionou. As luzes se acenderam e Clarissa parou, boquiaberta. À sua frente se estendia uma residência completa, construída inteiramente sob o solo. Havia uma sala ampla com sofá, mesa, estante de livros, uma área de cozinha equipada com fogão, geladeira, pia. Um corredor que levava 3 quartos, cada um com camas, guarda-roupas e janelas falsas pintadas nas paredes com paisagens da serra. Havia até um banheiro completo com chuveiro, vaso sanitário e pia. Clarissa caminhou lentamente pela residência, tocando as paredes, os móveis, as cortinas. Tudo estava limpo, organizado, pronto para ser habitado. Os pequenos correram pelos cômodos, maravilhados, gritando de empolgação. Mãe, olha, tem uma cama para mim, gritou Laura, pulando em uma das camas do quarto menor. E aqui tem livros, exclamou Daniel, folheando uma estante cheia de livros infantis e didáticos.
Clarissa entrou na área de cozinha e viu uma correspondência colada na geladeira. Com as mãos tremendo, ela pegou e começou a ler. Clarissa, bem-vinda ao nosso lar. Edificei esta residência pensando em cada detalhe. A energia vem de painéis solares instalados na superfície, camuflados entre as árvores. A água vem de uma nascente subterrânea que canalizei até aqui. Há um sistema de ventilação que renova o ar constantemente. Os alimentos na despensa duram meses. Eu queria que vocês tivessem um lugar seguro, longe de qualquer perigo, onde pudessem recomeçar se algo acontecesse comigo. Cada parede que levantei, cada cano que instalei, cada lâmpada que coloquei, foi pensando em proteger você e nossos pequenos. Sei que deve estar confusa, talvez até com raiva de eu não ter contado, mas eu precisava ter certeza de que tudo estava perfeito antes de revelar. Agora, este lugar é de vocês. Façam dele um lar cheio de afeto e risadas. Eu estarei sempre com vocês em cada canto desta residência. Com todo o meu amor, Fernando. Clarissa desabou em lágrimas. Ela caiu de joelhos no chão da área de cozinha, segurando a correspondência contra o peito, soluçando alto. Ana correu até ela e a abraçou, chorando também. Os outros pequenos se juntaram, formando um abraço coletivo no meio daquela residência enterrada que Fernando havia edificado com tanto amor e dedicação. Clarissa finalmente entendeu. Cada viagem, cada ausência, cada hora adicional que Fernando havia feito não era por dinheiro, era por eles. Ele havia trabalhado incansavelmente durante 8 anos para edificar aquele refúgio, aquele amanhã seguro para sua família. E agora, mesmo depois de partir, ele ainda estava cuidando deles. Mas enquanto Clarissa enxugava as lágrimas e olhava ao redor, uma nova preocupação começou a crescer em seu peito. Como eles viveriam ali tão longe de tudo? Os pequenos precisavam ir à escola. Ela precisava trabalhar. E o isolamento, a solidão daquele lugar. Seria realmente possível transformar aquela residência enterrada em um lar de verdade? Nos dias seguintes, Clarissa tomou a decisão mais difícil de sua vida: mudar-se para a residência enterrada com 5 pequenos. Ela vendeu os poucos móveis que tinha no aluguel em Mucugê, quitou as últimas contas e carregou tudo o que conseguiu no automóvel emprestado de Paula. A irmã achou que ela havia enlouquecido. Clarissa, você vai morar debaixo do solo com 5 crianças? Isto é loucura, gritou Paula, gesticulando desesperada. É o que Fernando deixou para nós. É nosso agora, respondeu Clarissa firme, embora por dentro estivesse apavorada. A mudança foi caótica. Os pequenos estavam empolgados com a residência secreta, como Laura chamava. Mas Clarissa sabia que a realidade seria muito mais difícil do que eles imaginavam. No primeiro dia morando ali, ela descobriu que a geladeira funcionava perfeitamente com a energia solar, assim como as luzes, e até uma pequena televisão que Fernando havia instalado na sala. Havia também um rádio antigo que captava apenas 2 estações. Clarissa explorou cada canto da propriedade. Na superfície, camuflados entre as árvores, estavam os painéis solares que Fernando havia mencionado. Ele havia edificado uma estrutura engenhosa que os escondia de quem passasse pela estrada. Havia também um pequeno galpão de madeira trancado que ela ainda não havia aberto. Os pequenos se adaptaram rapidamente. Ana assumiu o papel de ajudante principal, cuidando de Gabriel enquanto Clarissa organizava a residência. Daniel e Mateus exploravam os arredores, descobrindo trilhas e riachos. Laura brincava com suas bonecas nos quartos, encantada com a ideia de ter um quarto só para ela. Mas a realidade logo bateu à porta. A escola mais próxima ficava a 20 quilômetros de distância, em uma pequena vila chamada Andaraí. Clarissa não tinha automóvel próprio e dependia de caronas ou do ônibus escolar que passava na estrada principal a 3 quilômetros dali. Ela teria que acordar às 5 da manhã todos os dias para levar os pequenos até o ponto de ônibus. Na primeira semana, Clarissa tentou estabelecer uma rotina. Acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã, vestia os pequenos e caminhava com elas pela estrada de solo até o ponto de ônibus. Gabriel ia no colo. Ana carregava as mochilas dos irmãos menores. Era exaustivo, mas ela não tinha escolha. À tarde, quando os pequenos voltavam da escola, Clarissa preparava o almoço com os alimentos que havia estocado. Fernando havia deixado uma despensa impressionante: arroz, feijão, macarrão, enlatados, leite em pó, açúcar, sal, óleo. Havia também sementes de hortaliças e um manual de como cultivar alimentos em ambientes fechados. Foi então que Clarissa descobriu o maior mistério da residência enterrada. Explorando o corredor principal, ela notou uma entrada que havia passado despercebida nos primeiros dias. Era pequena, quase escondida atrás de uma estante.
Ela abriu e encontrou uma escada que descia ainda mais fundo. Com a lanterna na mão, Clarissa desceu os degraus e se deparou com uma sala enorme, iluminada por lâmpadas LED de crescimento. Era uma horta subterrânea. Havia canteiros organizados com solo fértil, sistemas de irrigação automática conectados à nascente e prateleiras com vasos de ervas e temperos. Fernando havia edificado um sistema completo de cultivo hidropônico e tradicional. Havia tomates, alfaces, cenouras, batatas, cebolas, tudo crescendo sob a luz artificial. Clarissa ficou paralisada. Fernando havia pensado em tudo. Ele não apenas edificou uma residência. Ele edificou um sistema de sobrevivência completo. Eles poderiam viver ali por meses, talvez anos, sem depender de ninguém. Mas a solidão começou a pesar. Clarissa passava os dias solitária com Gabriel enquanto os outros pequenos estavam na escola. Ela tentava ocupar o tempo cuidando da horta, limpando a residência, cozinhando. Mas à noite, quando os pequenos dormiam, ela se sentava na sala e chorava, sentindo falta de Fernando, sentindo falta da vida que tinham antes. Um dia, Clarissa decidiu abrir o galpão de madeira na superfície. Dentro encontrou ferramentas, materiais de construção e uma caixa grande com mais correspondências de Fernando. Ela se sentou no chão empoeirado e começou a ler. Cada correspondência era datada e explicava uma etapa da edificação. Fernando descrevia como havia adquirido o terreno aos poucos, como havia contratado um engenheiro de confiança para projetar a residência subterrânea, como havia trabalhado nas madrugadas e fins de semana para escavar, concretar e instalar. Ele contava sobre as dificuldades, os momentos em que quase desistiu, as vezes em que se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Clarissa, hoje terminei de instalar o sistema de ventilação. Levei 6 meses para entender como fazer funcionar corretamente, mas agora está perfeito. O ar circula, não há umidade, não há mofo. Você e os pequenos vão respirar ar puro aqui dentro. Às vezes me pergunto se estou sendo louco, se deveria apenas ter adquirido uma residência normal na cidade, mas então penso em todos os perigos do mundo lá fora e sei que estou fazendo certo. Este lugar será o refúgio de vocês, aconteça o que acontecer. Clarissa leu todas as correspondências, uma por uma, e sentiu o afeto de Fernando em cada palavra. Ele havia se sacrificado tanto, trabalhado tanto, tudo por eles. E agora ela tinha a responsabilidade de honrar esse sacrifício, de fazer aquele lugar funcionar, de transformá-lo em um lar de verdade. Mas o dinheiro estava se esgotando novamente. Clarissa precisava encontrar uma forma de sustentar a família. Ela não podia depender eternamente das economias e dos alimentos estocados. Precisava de renda. Foi Ana quem deu a ideia. Mãe, por que a gente não mostra essa residência para as pessoas? É tão incrível. Aposto que muita gente ia querer conhecer, disse a menina enquanto ajudava a mãe a colher tomates na horta subterrânea. Clarissa parou pensativa. Mostrar a residência, transformá-la em atração turística. A ideia parecia absurda no começo, mas quanto mais ela pensava, mais fazia sentido. A Serra do Espinhaço era um destino turístico famoso. Pessoas do mundo inteiro visitavam a região para conhecer as grutas, cachoeiras e paisagens. Por que não visitariam uma residência edificada inteiramente sob o solo? Naquela noite, Clarissa mal conseguiu repousar planejando. Ela poderia oferecer visitas guiadas, contar a narrativa de Fernando, mostrar o sistema de sustentabilidade que ele havia criado. Poderia vender produtos da horta, oferecer workshops sobre cultivo em ambientes fechados. As possibilidades eram infinitas. Mas havia um problema. Ela precisaria de autorização, de licenças, de divulgação. E não tinha dinheiro para investir nisso. Ela precisaria de ajuda. Na manhã seguinte, Clarissa pegou o ônibus até Mucugê e procurou a Secretaria de Turismo da cidade. Lá, ela contou sua narrativa para a secretária, Dona Beatriz, uma senhora de 60 anos que conhecia cada canto da serra. Minha filha, isto é incrível. Uma residência subterrânea sustentável. Isto pode ser um grande atrativo para a região, exclamou Dona Beatriz empolgada. Ela explicou a Clarissa que precisaria de algumas licenças e autorizações, mas que a prefeitura poderia ajudar com a burocracia e até com a divulgação inicial. Dona Beatriz se ofereceu para visitar a propriedade e avaliar o potencial turístico. Uma semana depois, Dona Beatriz, acompanhada de um engenheiro e um representante da prefeitura, visitou a residência enterrada. Eles ficaram impressionados. O engenheiro elogiou a estrutura, a segurança, o sistema de ventilação. Dona Beatriz já estava planejando como divulgar a atração nas redes sociais e nos guias turísticos da região. Clarissa, isto aqui é uma joia escondida.
Com a narrativa por trás, o afeto do seu companheiro, a sustentabilidade. Isto vai atrair muita gente. Vou te ajudar, prometeu Dona Beatriz, abraçando Clarissa com carinho. Mas nem tudo eram flores. Alguns vizinhos da região, ao saberem da residência enterrada, começaram a espalhar boatos. Diziam que Clarissa estava explorando a memória do companheiro, que estava colocando os pequenos em perigo morando debaixo do solo, que aquilo era uma loucura. Um dia, Clarissa recebeu a visita de seu Carlos, um fazendeiro que morava a alguns quilômetros dali. Ele era um homem rude, de poucas palavras, e não gostava de novidades. Moça, ouvi dizer que você está querendo trazer turista para cá. Isto vai bagunçar a região, vai trazer gente estranha, vai atrapalhar a paz, reclamou ele de braços cruzados. Clarissa respirou fundo e explicou que a visitação seria controlada, que ela não queria causar problemas, apenas sustentar sua família. Seu Carlos resmungou, mas acabou indo embora sem causar mais confusão. Os pequenos, por sua vez, estavam se adaptando cada vez melhor. Daniel e Mateus haviam feito amigos na escola e contavam empolgados sobre a residência secreta onde moravam. Laura adorava brincar na horta, regando as plantas e colhendo tomates. Ana ajudava Clarissa com tudo, desde cuidar de Gabriel até planejar as futuras visitas guiadas. Mas Clarissa ainda sentia o peso da responsabilidade. À noite, quando todos dormiam, ela descia até a horta subterrânea e conversava com Fernando, como se ele estivesse ali. Fernando, eu espero estar fazendo a coisa certa. Espero que você aprove o que estou planejando. Eu só quero que nossos pequenos tenham uma vida digna, que eles cresçam sabendo o quanto você os amou, sussurrava ela com lágrimas nos olhos. Então, uma noite, enquanto mexia em uma das caixas de ferramentas no galpão, Clarissa encontrou um último envelope escondido no fundo. Dentro havia uma correspondência e uma fotografia. A fotografia mostrava Fernando sorrindo, sujo de solo, em frente à entrada da residência enterrada, ainda em edificação. A correspondência dizia: Clarissa, se você chegou até aqui, significa que está tentando fazer este lugar funcionar. Estou orgulhoso de você. Sei que não será fácil, mas confio na sua força. Use este lugar como quiser. Transforme-o, adapte-o. Faça dele o que você precisar. Só não desista. Nossos pequenos merecem ver que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível recomeçar. Eu te amo para sempre. Clarissa abraçou a fotografia contra o peito e chorou, mas desta vez eram lágrimas de determinação. Ela não ia desistir. Ia fazer aquele lugar prosperar. Ia honrar o legado de Fernando. Ia mostrar aos pequenos que o afeto e o trabalho dedicado podem superar qualquer obstáculo. Mas enquanto ela guardava a correspondência e se preparava para voltar para dentro da residência, ouviu um barulho estranho vindo da estrada. Eram faróis de automóvel se aproximando. Quem seria aquela hora da noite em um lugar tão isolado? O automóvel parou em frente à entrada camuflada da residência enterrada e Clarissa sentiu o coração acelerar. Ela segurou a lanterna com força e caminhou cautelosamente em direção aos faróis. Quando o motorista desceu, ela reconheceu o rosto. Era Ricardo, o melhor amigo de Fernando. Clarissa, desculpa aparecer assim de surpresa. Eu precisava te ver, disse Ricardo com a voz embargada. Clarissa o abraçou aliviada. Ricardo havia sido como um irmão para Fernando. Eles haviam trabalhado juntos como motoristas de caminhão por anos e Ricardo estava devastado desde a morte do amigo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Como descobriu onde eu estava? Perguntou Clarissa, levando-o para dentro da residência. Dona Beatriz me contou sobre a residência enterrada. Eu não acreditei quando ela disse que Fernando tinha edificado isto. Precisava ver com meus próprios olhos, explicou ele, olhando ao redor maravilhado. Clarissa preparou o café e os dois conversaram por horas. Ricardo contou que Fernando havia comentado vagamente sobre um projeto especial anos atrás, mas nunca deu detalhes. Ele disse que Fernando era obcecado em garantir que a família estivesse segura, que tivesse um amanhã garantido. Clarissa, Fernando me fez prometer uma coisa antes de partir. Ele me fez jurar que se algo acontecesse com ele, eu cuidaria de você e dos pequenos. Eu quero ajudar. Me deixa fazer parte disto, pediu Ricardo com os olhos marejados. Clarissa sentiu um alívio imenso. Ela não estava solitária. Ricardo se ofereceu para ajudar com a divulgação da residência, com as reformas necessárias, com o transporte dos pequenos. Ele tinha um caminhão e conhecia muita gente na região. Poderia ser o parceiro que Clarissa precisava para fazer o projeto turístico decolar. Nas semanas seguintes, Ricardo se tornou presença constante na propriedade.
Ele ajudou a edificar uma pequena recepção na superfície, onde os visitantes seriam recebidos antes de descer para a residência enterrada. Ajudou a instalar placas indicativas na estrada principal. E, mais importante, ajudou Clarissa a acreditar que ela era capaz de fazer aquilo funcionar. A primeira visita guiada aconteceu em um sábado ensolarado de junho. Dona Beatriz havia divulgado a atração nas redes sociais da Secretaria de Turismo e 15 pessoas se inscreveram para conhecer a residência enterrada da Serra. Clarissa estava nervosa, mas Ana a encorajou. Mãe, você vai arrasar. Conta a narrativa do papai. Mostra tudo o que ele edificou. As pessoas vão amar, disse a menina, ajeitando o cabelo da mãe. Clarissa recebeu os visitantes na superfície, contou a narrativa de Fernando, explicou como ele havia edificado tudo em sigilo durante 8 anos. Então abriu a entrada de metal e os levou para dentro. A reação foi imediata. Todos ficaram boquiabertos. Eles caminharam pelos cômodos, fizeram perguntas, tiraram fotografias. Quando Clarissa mostrou a horta subterrânea, os visitantes aplaudiram. Isto é incrível! É sustentabilidade pura! Exclamou uma turista de São Paulo emocionada. Que narrativa de afeto! Seu companheiro era um gênio, disse outra, enxugando as lágrimas. No final da visita, Clarissa vendeu produtos da horta, tomates, alfaces, temperos. E recebeu elogios e gorjetas generosas. Ela havia arrecadado quase R$ 500 em uma única tarde. Era o começo. As visitas se tornaram regulares. A cada semana, mais pessoas vinham conhecer a residência enterrada. Clarissa aprimorou a narrativa, incluiu detalhes emocionantes, mostrou as correspondências de Fernando. Ela também começou a oferecer workshops sobre cultivo sustentável, ensinando técnicas que havia aprendido com os manuais deixados pelo companheiro. Os pequenos também participavam. Daniel e Mateus ajudavam a guiar os visitantes pela horta, explicando como funcionava o sistema de irrigação. Laura vendia os produtos na recepção com seu jeito carismático de criança. Ana cuidava de Gabriel e ajudava a mãe com a organização. A residência enterrada se tornou uma atração conhecida na região. Reportagens em jornais locais, publicações virais nas redes sociais, recomendações em guias turísticos. Clarissa mal conseguia acreditar no sucesso. Em 6 meses, ela havia conseguido não apenas sustentar a família, mas também começar a economizar dinheiro. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Alguns moradores da região começaram a reclamar do aumento de movimento. Seu Carlos, o fazendeiro rabugento, voltou a implicar, dizendo que os turistas estavam invadindo a privacidade dele. Clarissa tentou conversar, explicar, mas ele era irredutível. Um dia, seu Carlos apareceu com uma notificação da prefeitura, alegando que Clarissa não tinha todas as licenças necessárias para operar uma atração turística. Ela ficou desesperada. Dona Beatriz havia garantido que tudo estava em ordem, mas aparentemente faltava uma licença ambiental específica. Clarissa procurou Dona Beatriz, que ficou furiosa com a situação. Isto é perseguição do seu Carlos. Ele está usando os contatos dele na prefeitura para te prejudicar. Mas não se preocupe, vamos resolver isto, prometeu a secretária. Levou mais 2 meses de burocracia, reuniões, documentos, mas finalmente Clarissa conseguiu todas as licenças necessárias. Seu Carlos não teve mais argumentos para reclamar, e as visitas continuaram normalmente. Durante esse período, Clarissa percebeu que Ricardo estava se tornando mais do que um amigo. Ele estava sempre presente, sempre disposto a ajudar, sempre preocupado com ela e os pequenos. Um dia, depois de uma visita guiada particularmente emocionante, Ricardo a chamou para conversar. Clarissa, eu sei que ainda é cedo, que você ainda está de luto, mas eu preciso te dizer que eu me importo muito com você. Não quero te pressionar. Só queria que você soubesse, disse ele nervoso. Clarissa ficou sem palavras. Ela gostava de Ricardo, sentia-se segura com ele, mas ainda amava Fernando. Ainda sentia que seria uma traição se envolver com outra pessoa tão cedo. Ricardo, eu preciso de tempo. Você é incrível e eu sou muito grata por tudo que você tem feito, mas eu ainda não estou pronta, respondeu ela com honestidade. Ricardo entendeu e respeitou. Ele continuou ajudando, mas sem pressionar, dando a Clarissa o espaço que ela precisava. Os meses passaram e a residência enterrada prosperou. Clarissa contratou uma assistente para ajudar com as visitas, investiu em melhorias na estrutura, ampliou a horta. Os pequenos estavam felizes, saudáveis, crescendo em um ambiente único e cheio de afeto. Uma noite, Clarissa estava solitária na horta subterrânea, regando as plantas, quando teve uma revelação.
Ela olhou ao redor e percebeu que havia transformado aquele lugar em muito mais do que Fernando havia imaginado. Ele havia edificado um refúgio, mas ela havia edificado um legado. Um lugar onde as pessoas vinham não apenas para conhecer uma residência enterrada, mas para se inspirar, para aprender sobre sustentabilidade, para ouvir uma narrativa de afeto e superação. E então Clarissa teve uma ideia que mudaria tudo. Ela lembrou de uma das últimas correspondências de Fernando, onde ele mencionava um sonho: edificar uma escola comunitária na propriedade, onde crianças da região pudessem aprender sobre agricultura sustentável, sobre edificação ecológica, sobre como viver em harmonia com a natureza. Clarissa decidiu que ia realizar esse sonho. Ia usar parte do dinheiro que estava economizando para começar a edificar a escola. Seria o projeto final, a homenagem definitiva a Fernando. Mas enquanto ela planejava, uma notícia inesperada chegou. Um grande canal de televisão queria fazer uma reportagem sobre a residência enterrada. A produção entraria em contato em breve para agendar a gravação. Clarissa mal podia acreditar. A narrativa de Fernando ia alcançar milhões de pessoas. A equipe de televisão chegou em uma manhã de outubro, trazendo câmeras, microfones e uma apresentadora famosa chamada Patrícia. Clarissa estava nervosa, mas os pequenos estavam empolgadíssimos. Daniel e Mateus não paravam de fazer perguntas sobre as câmeras, enquanto Laura ensaiava poses para as fotografias. A gravação durou o dia inteiro. Patrícia entrevistou Clarissa, perguntou sobre Fernando, sobre a edificação da residência, sobre como ela havia transformado o lugar em atração turística. Clarissa contou tudo, desde o dia em que recebeu a correspondência até o momento presente. Ela mostrou a horta, os quartos, as correspondências de Fernando. Chorou várias vezes durante a entrevista, mas eram lágrimas de orgulho e gratidão. Clarissa, o que você diria para outras mulheres que estão passando por situações difíceis, que perderam seus companheiros e não sabem como seguir em frente? Perguntou Patrícia com a câmera focada no rosto de Clarissa. Clarissa respirou fundo e respondeu: eu diria que a dor nunca vai embora completamente, mas ela pode se transformar em força. Fernando me deixou muito mais do que uma residência. Ele me deixou a certeza de que o afeto verdadeiro não morre, ele se transforma. E que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há uma entrada para abrir, sempre há um caminho para seguir. Não desistam. Seus pequenos precisam de vocês. E vocês são mais fortes do que imaginam. A reportagem foi ao ar 2 semanas depois, em horário nobre. Clarissa assistiu com os pequenos, Ricardo e Dona Beatriz na sala da residência enterrada. Quando a matéria terminou, todos estavam chorando. O telefone de Clarissa não parou de tocar. Mensagens de apoio, pedidos de visita, convites para entrevistas. A residência enterrada havia se tornado um fenômeno nacional. Nas semanas seguintes, o número de visitantes triplicou. Clarissa teve que contratar mais assistentes, organizar horários, ampliar a recepção. O dinheiro começou a entrar de forma consistente e ela finalmente pôde começar a edificar a escola comunitária que Fernando havia sonhado. Ricardo liderou a edificação, contratando pedreiros e carpinteiros da região. A escola seria simples, mas funcional. 3 salas de aula, uma biblioteca, uma área de cultivo prático onde os pequenos poderiam aprender sobre agricultura sustentável. Clarissa planejava oferecer aulas gratuitas para crianças de famílias carentes da região. Durante a edificação, Clarissa encontrou mais uma correspondência de Fernando escondida em uma das vigas do galpão. Era a última. Clarissa, se você está lendo isto, significa que realizou meu sonho. A escola está sendo edificada. Eu sempre soube que você era capaz de fazer coisas incríveis. Você é a mulher mais forte que eu conheço e nossos pequenos têm muita sorte de ter você como mãe. Não tenha receio de ser feliz novamente. Não tenha receio de amar novamente. Eu quero que você viva plenamente. Que sorria, que dance, que ame. Eu estarei sempre com você, mas não deixe que minha ausência te impeça de viver. Você merece toda a felicidade do mundo. Com afeto eterno, Fernando. Clarissa leu a correspondência sentada no chão do galpão, com o sol da tarde entrando pelas frestas da madeira. Ela chorou, mas desta vez eram lágrimas de libertação. Fernando estava dando a ela permissão para seguir em frente, para ser feliz, para viver. Naquela noite, Clarissa procurou Ricardo. Ele estava organizando ferramentas no canteiro de obras da escola. Ela se aproximou e, sem dizer nada, o abraçou. Ricardo a abraçou de volta e os dois ficaram ali em silêncio, sob o céu estrelado da serra. Ricardo, eu estou pronta, sussurrou Clarissa. Ele sorriu, com os olhos brilhando. Eu vou esperar o tempo que você precisar. Não tenho pressa. Não precisa mais esperar,
respondeu ela, olhando nos olhos dele. E ali, naquele momento, Clarissa entendeu que era possível honrar o passado e abraçar o amanhã ao mesmo tempo. Fernando sempre faria parte dela, mas ela tinha o direito de ser feliz novamente. A escola comunitária foi inaugurada 6 meses depois, em uma cerimônia emocionante. Mais de 200 pessoas compareceram, incluindo autoridades locais, turistas, moradores da região e, claro, seu Carlos, que finalmente havia se rendido ao projeto de Clarissa e até doou algumas ferramentas para a escola. Clarissa fez um discurso emocionado, agradecendo a todos que a apoiaram, especialmente a Fernando, que havia plantado a semente daquele sonho. Os pequenos apresentaram uma peça de teatro sobre sustentabilidade e Ana leu um poema que havia escrito em homenagem ao pai. A escola começou a funcionar imediatamente, oferecendo aulas gratuitas de agricultura sustentável, edificação ecológica e educação ambiental. Crianças de toda a região se inscreveram e Clarissa contratou professores qualificados para dar as aulas. Ela mesma ensinava algumas turmas, compartilhando tudo o que havia aprendido com os manuais de Fernando e com a experiência prática. A residência enterrada continuou recebendo visitantes, mas agora tinha um propósito ainda maior: educar, inspirar e transformar vidas. Clarissa havia criado um legado que ia muito além do que Fernando poderia ter imaginado. Um ano depois da inauguração da escola, Clarissa estava na horta subterrânea quando Ana desceu correndo as escadas. Mãe, tem uma família lá em cima querendo conhecer a residência. Eles vieram de Salvador, anunciou a menina empolgada. Clarissa subiu e recebeu a família, um casal com 3 pequenos. O marido explicou que havia assistido a reportagem na televisão e ficou tão inspirado que decidiu trazer a família para conhecer o lugar. Clarissa, minha esposa e eu estamos passando por dificuldades financeiras. Eu perdi meu emprego há 6 meses e estamos pensando em desistir de tudo. Mas quando vi sua narrativa, quando vi o que você edificou aqui, eu entendi que sempre há uma saída. Você nos deu esperança, disse o homem com a voz embargada. Clarissa abraçou o casal e os levou para conhecer a residência. Ela contou a narrativa de Fernando, mostrou cada detalhe, compartilhou as lições que havia aprendido. No final da visita, o homem estava determinado a recomeçar, a lutar pela família, a não desistir. Aquele foi um dos momentos mais gratificantes da vida de Clarissa. Ela percebeu que a residência enterrada não era apenas um lugar físico. Era um símbolo de esperança, de afeto, de superação. E que a narrativa de Fernando estava tocando e transformando vidas em todo o país. À noite, depois que todos foram repousar, Clarissa subiu até a superfície e se sentou em frente à entrada da residência enterrada. Ricardo se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Você está bem? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Estou mais do que bem. Estou realizada, respondeu Clarissa sorrindo. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para as estrelas. Clarissa pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele dia em que recebeu a correspondência de Fernando. Pensou nas dificuldades, nas lágrimas, nos receios. Mas pensou também nas vitórias, nas alegrias, nas conquistas. E então ela olhou para Ricardo e percebeu que estava pronta para escrever um novo capítulo da sua vida. Um capítulo onde o passado e o amanhã coexistiam em harmonia, onde o afeto de Fernando continuava vivo, mas onde ela também tinha permissão para ser feliz novamente. Ricardo, obrigada por tudo. Por estar aqui, por me apoiar, por acreditar em mim, disse Clarissa segurando a mão dele. Eu sempre vou estar aqui, Clarissa. Sempre, respondeu ele, apertando a mão dela com carinho. E ali, sob o céu estrelado da Serra do Espinhaço, Clarissa finalmente se permitiu sonhar novamente. Sonhar com o amanhã, com novas possibilidades, com a certeza de que, não importa quão difícil seja o caminho, sempre há uma luz no fim do túnel. Chegamos ao final desta narrativa emocionante de superação, afeto e recomeço. Se você se emocionou com a jornada de Clarissa, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder mais narrativas inspiradoras como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, que está passando por dificuldades, que precisa acreditar que é possível recomeçar. E me conte aqui nos comentários qual foi a parte da narrativa que mais te tocou. Estou ansiosa para ler suas mensagens. Um abraço enorme e até a próxima narrativa.